Eu cumprimento também os irmãos que nos acompanham remotamente. Que a paz e a graça do nosso Redentor esteja em cada família que nos assiste pelo YouTube. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 10 ao verso 24. Assim diz a palavra do Senhor. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós a Ti nesta manhã nos dirigimos em ato de culto, de adoração. Lemos a Tua palavra, agora, ó Deus, neste texto do Novo Testamento, pedimos a Tua iluminação. Que Tu instruas a Tua igreja nesta manhã, que a Tua palavra cumpra os Teus santos desígnios para cada um de nós aqui. Para os irmãos que nos acompanham pela internet, que Tu, ó Deus, dirijas a Tua mensagem, a verdade que vem do Teu trono para cada família que nos assiste. Nós Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, sê conosco, ó Pai, com a Tua igreja, que Tu sustentes o Teu povo, que Tu alimentes o Teu rebanho, para a glória do Teu nome, e para que sigamos avante nesta caminhada, em tempos sombrios, que creiamos, ó Deus, na Tua provisão e na Tua orientação. É a oração que a Ti nos dirigimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nos versículos anteriores, nos 9 versos que fundamentaram o sermão do domingo passado, Paulo nos apresentou a singularidade do Evangelho. Nesses versos, Paulo, então, afirmou contundentemente não haver outro Evangelho. Não há outro evangelho senão a perversão do verdadeiro e singular evangelho da graça de Jesus. O sermão de hoje, baseado nesses versos do 10 ao 24, tem como tema a origem do evangelho. O que nós vamos explorar nesta manhã é justamente a afirmação que Paulo vai fazer, todo o arrazoado que ele vai apresentar aos irmãos que o liam, e consequentemente a nós hoje também, qual a origem desse evangelho que ele anunciava? De onde veio esse evangelho que ele diz
não haver outro. Qual a origem desse evangelho? Então eu peço que você me acompanhe olhando para esses versos e pedindo a Deus que o Senhor nos instrua nesta manhã para sabermos então sobre a origem do evangelho, que Paulo anunciava então à igreja na região da Galácia, e é o evangelho que chegou aos nossos dias, evangelho que nós abraçamos pela graça do nosso Senhor e que procuramos anunciá-lo atualmente em nossos dias. Falar sobre a origem do evangelho vai ajudar os irmãos que liam Paulo a entenderem a natureza desse evangelho. E é importante que hoje em dia as pessoas também compreendam qual é a origem desse evangelho. Então nada melhor para Paulo então tratar da natureza do evangelho, tirando alguns mal-entendidos que pairavam ali na igreja daquela região, falando então sobre a procedência desse evangelho. Então, é importante nós notarmos inicialmente que a autoridade do apóstolo Paulo vem justamente da origem desse evangelho que ele procurava intensamente proclamar. A mensagem que estava de posse de Paulo tinha origem divina, não procedia dele próprio, mas vinha do Senhor. Então esse tema, o da origem do evangelho, entendendo que a origem do evangelho que Paulo proclamava era divina, traz algumas lições para nós. E é justamente essas lições, eu trago 3 hoje, que eu desejo compartilhar com os irmãos que nos acompanham pela internet, aqueles que se encontram hoje aqui no culto presencial. Então a primeira coisa que devemos notar e que Paulo cristalinamente nos anuncia é que a origem desse evangelho é divina. Ele não é fruto de mãos humanas, do labor humano, do intelecto humano, de nada que exista neste mundo. O evangelho que ele proclamava, a origem dele era divina. Então, diante disso, vamos às nossas lições de hoje. Bom, se o evangelho que Paulo pregava tinha origem divina, então a primeira lição que nós podemos aprender nesta manhã é que ele dispensa a aprovação do mundo. Vejam, se a origem desse evangelho que Paulo pregava era divina, então esse evangelho, ele dispensa a aprovação do mundo. Bom, vamos caminhar um pouquinho aqui dos versos 10 até o verso número 12. Verso número 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os irmãos vão notar que Paulo, nesta carta, ele é extremamente duro. Ele diz diretamente, agora no verso número 10, que não procurava o favor dos homens. O objetivo do apóstolo Paulo em anunciar esse evangelho não era agradar a homem algum. E o entendimento dele é muito interessante. Se ele procurasse o favor dos homens, se ele procurasse agradar os homens que o ouviam, ele estaria a serviço dos homens e não a serviço de Cristo. Ele seria servo do mundo e não servo do Senhor. Então fica muito claro para o apóstolo Paulo a quem ele deve obediência. Paulo é servo de Cristo, não dos homens. Esse é um grande risco que nós, líderes, pastores, presbíteros, seja qual for a liderança, acaba correndo. Nós podemos cair na tentação de querermos agradar as pessoas, buscar o favor das pessoas. Vejamos, irmãos, nós estamos em um processo de eleição para oficiais aqui na igreja local.
E os oficiais que vocês escolherão não podem jamais ser aqueles oficiais que vão buscar o favor de vocês, ou agradar vocês. Não indique, não eleja um oficial para que ele atenda aos seus interesses. Ele não tem de lhe agradar. Ele não tem de fazer aquilo que você imagina ser o melhor. O oficial que você escolher, o pastor que você escolher para a igreja, tem de ser alguém comprometido com o serviço a Cristo. Os oficiais, eles estão a serviço da igreja, mas são servos de Deus e não nossos. Eu vou escolher um oficial que vai atender mais os interesses da nossa mocidade. Eu vou procurar um pastor que vá ter mais atenção com a nossa classe, com os nossos projetos. Líderes não podem agradar homens. Eles não podem buscar o favor dos homens. Pois se isso acontecer, e Paulo aqui deixa a pista para nós, eles serão servos dos homens e não servos de Cristo. Por isso Paulo aqui diz não agradar homem algum. Ele é muito contundente, ele está escrevendo a uma igreja numa região bem ampla, para tratar de problemas, e ele é muito direto, ele é duro, e diz, olha, vocês acham que eu estou aqui para agradar a homens ou a Deus? É isso que nós encontramos no verso 10. No verso número 11, Paulo diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele é claro ao dizer aos irmãos que o evangelho que ele anunciava não era uma mensagem segundo o homem. Vejam que Paulo está dizendo que a origem do evangelho não está nos interesses humanos. Versículo 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo é claro ao dizer que a origem desse evangelho que ele anunciava não era humana, era divina. Paulo o recebeu, não dos homens, não foi resultado, o evangelho que ele anunciava, de reflexão filosófica. Ele não aprendeu o evangelho em nenhuma universidade do seu tempo. O evangelho que ele anunciava, ele então o recebera diretamente do Senhor. Esse evangelho é fruto de revelação de Jesus Cristo. A sua fonte é divina e não humana. É justamente por isso que o evangelho dispensa a aprovação do mundo. Nós não temos de buscar o favor dos homens, nem tampouco agradá-los. O desejo de agradar os outros pode se tornar idolatria. Lembro-me aqui de um livro que trata somente disso. O presbítero Lu Priolo escreveu um livro fantástico, recomendo a leitura a todos vocês. O desejo de agradar os outros. Quando a nossa vida passa a ser guiada por esse desejo de sempre agradar os outros, de sempre buscar o favor dos outros, eu então passo a me tornar um idólatra, porque eu constituí um falso Deus que vai guiar a minha vida. Nós não podemos viver para agradar os outros. Não significa, entretanto, ser antipático ou antissocial. Significa que diante de uma situação em que para obedecer a Deus eu terei de desagradar alguém, eu preciso obedecer a Deus. Eu não posso negociar a verdade do Senhor. O evangelho que Paulo anunciava, o evangelho que nós devemos anunciar, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a vontade de Deus revelada. O mundo não precisa aprovar essa mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Esse evangelho, por ter origem divina, dispensa a aprovação
do mundo. Paulo não precisa da aprovação dos Gálatas para falar o que tinha de falar. Paulo não precisava receber favor de ninguém. Paulo não precisava agradar ninguém. Isso era dispensável, porque ele estava anunciando algo de origem divina. Ele não buscava o favor dos homens. Ele não procurava agradá-los. Bom, nós aprendemos então nessa passagem com Paulo, dando muita ênfase à origem do Evangelho. Esse Evangelho que ele anunciava tinha origem divina. E por isso dispensava a aprovação do mundo. Segunda lição para nós hoje, a partir desse texto. O Evangelho que Paulo anunciava, o Evangelho que nós devemos anunciar hoje, por ter origem divina, ele também dispensa a avaliação do mundo. Em primeiro lugar, ele dispensa a aprovação do mundo. Em segundo lugar, ele dispensa a avaliação do mundo. Isso está do verso 13 ao 17. Olha só o verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Olha só, irmãos. Do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 2, verso 21, os estudiosos procuram classificar esse trecho como o texto autobiográfico da epístola. É aquele trecho em que Paulo, então, vai ele próprio falar sobre a sua vida, contando alguns detalhes desde a sua conversão. Então, é uma passagem autobiográfica. Esse trecho, o restante do capítulo 1 e todo o capítulo 2 em seus 21 versos. Paulo, então, trata da sua trajetória, desde o início de sua conversão. E, em primeiro lugar, Paulo diz aqui sobre o que ele era antes da conversão. Ele era um perseguidor da igreja. E por causa do seu zelo excessivo quanto ao judaísmo, ao qual ele estava filiado, ele não apenas perseguia a igreja de Jesus, mas ele também a devastava. Ele não apenas estava atrás da igreja, constantemente perseguindo os servos, mas ele arrasava com a igreja, com as famílias. Ele espoliava as famílias crentes. Ele procurava devastar mesmo a igreja do Senhor. E ele coloca isso como sendo resultado do zelo que ele tinha enquanto adepto do judaísmo. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, vejam Paulo reforçando aqui o seu comprometimento com o judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, ele se destacava entre os seus pares, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele se destacava, era um homem zeloso das tradições do judaísmo. Então, verso 14 reforça aquilo que ele havia dito no verso anterior. Verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, verso 16, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo diz aqui nessa passagem autobiográfica que houve uma virada na sua vida. Ele foi separado antes de nascer. Olha só que compreensão Paulo tinha a respeito do seu chamado. E foi efetivamente, no tempo e no espaço, chamado pelo poder transformador do Evangelho, para então anunciá-lo entre os gentios. A ele foi revelado Cristo,
para que esse mesmo Cristo fosse pregado entre os gentios. E Paulo diz que isso não foi fruto de carne e sangue. Esse dado é importante para nós. Olha só o que diz também o verso número 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que Paulo recebeu, ele recebeu mediante revelação de Jesus nele próprio, a ele próprio, e ele reconhece que isso não é fruto nem de carne, nem de sangue, nem tampouco de um contato possível com os apóstolos que foram chamados antes dele lá em Jerusalém. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, esse evangelho que eu anuncio para vocês, esse evangelho a respeito do qual eu quero fazer algumas correções quanto à compreensão de vocês, equivocada em alguns aspectos, é de origem divina. Vejam o meu passado, eu era um homem extremamente zeloso, eu me destacava na minha religião, extremamente competente, eu persegui a igreja, devastei a igreja por não concordar com ela. Eu fiz isso pelo zelo excessivo que eu tinha e devotava ao judaísmo. Eu fui um homem bem preparado, eu recebi boa formação, eu era extremamente zeloso. Entre os jovens da minha idade, eu me avantajava, eu era exagerado no trato com os preceitos judaicos. Mas um dia minha vida foi transformada. E esse evangelho que eu estou anunciando para vocês não é fruto de carne e sangue, nem de um curso que eu fiz lá em Jerusalém com os apóstolos que me antecederam. De maneira nenhuma. A origem é divina. Paulo está dizendo que não procurou fontes humanas para anunciar aquilo que ele anunciava. Ele não anunciava por mérito humano. Aquilo que ele tinha para dizer não era fruto de um currículo encorpado que ele poderia apresentar. De maneira nenhuma. Ele está dizendo aos Gálatas que a origem daquilo que ele anunciava era divina, portanto, esse evangelho, ele dispensa a avaliação do mundo. Não tem como o mundo avaliar. E se avaliar, como avalia e procura avaliar diversas vezes, a avaliação, ela é improcedente. É isso que o mundo deseja fazer, avaliar o evangelho da salvação a partir dos seus próprios critérios. Mas como o mundo pode avaliar uma mensagem que tem como origem o próprio Deus? Como o mundo, a partir de suas categorias, vai avaliar o evangelho da salvação, o evangelho da graça? Paulo está dizendo, esse evangelho não é fruto de especulação, ele não provém de carne nem de sangue, ele não provém de algum curso, um workshop que eu tenha participado, ele é de origem divina, não há como o mundo avaliar esse evangelho. Não há como. Irmãos, o evangelho que nós pregamos não é fruto de uma tese de doutorado de ciências humanas. Ele é fruto de revelação. É poder de Deus. Paulo coloca tudo que aprendeu, toda a sua formação, todo o seu zelo, todo o mérito religioso que ele tinha de lado. Diz que eu estou anunciando para você, não tem nada a ver com isso aqui. É de origem divina. É por isso que não existe outro evangelho. Os versos anteriores, né? Anteriores ao verso número 10. O que existe é uma perversão do evangelho, mas outro evangelho não existe. Existe a perversão do verdadeiro evangelho, mas outro não. Por mais que o mundo tente desmerecer o evangelho, por mais que o seu professor na sala de aula
ensino fundamental, médio ou superior, queira desmerecer o Evangelho, não se preocupe com isso, não. Não se sinta diminuído. E não pense que o Evangelho é diminuído quando vem um teórico das ciências humanas e procura colocá-lo abaixo. O Evangelho que nós anunciamos dispensa a avaliação do mundo, porque o mundo não tem como avaliá-lo. Toda avaliação do mundo caído é improcedente. Eu me lembro das palavras do Gilbert Chesterton, que foi um jornalista, um escritor muito famoso do século XIX, início do século passado. Ele escreveu um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. E o Chesterton, nesse livro, ele procurou defender por que ele, então, deixou todo o pensamento moderno, não aderiu ao pensamento moderno e foi bater as portas da igreja. E num determinado ponto, quando ele vai tratar do ateísmo, ele diz que o ateísmo é o exemplo extremo de uma fé simples. Quando o ateu afirma que não há Deus, e a Bíblia fala desse sujeito, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Quando o ateu, então, ele faz essa afirmação de que não há Deus, ele não tem mais nada a dizer. A conversa tende a degenerar-se. Então, se um ateu chega para você e diz assim: olha, Gilcimar, desculpa, eu não concordo com você, a minha ideia é de que não há Deus. Acabou a conversa. Ele não tem mais nada a dizer. Essa atitude é uma atitude de rebeldia. É uma atmosfera de desafio criada pelo próprio ateu. A postura dele é uma espécie de estética da blasfêmia. Algo que se extingue no seu próprio vazio. E aí, uma coisa muito óbvia. O ateu só existe porque Deus existe. Porque se Deus não existisse, não existiriam ateus. É isso que o Alain de Botton, que é um escritor suíço, escreve várias obras, um ateu professo, ele escreveu um livro chamado A Religião para Ateus. E no finalzinho desse livro, ele diz assim: olha, na religião há coisas muito boas para a gente deixá-la apenas para os religiosos. E o que o Alain de Botton faz é tentar apresentar que tudo aquilo que é valor no cristianismo, ele reivindica então como sendo um valor da própria humanidade, dos seres humanos. Então eles querem desmerecer de qualquer maneira, eles querem avaliar o cristianismo, o evangelho com as suas categorias, mas não é possível. Paulo está dizendo aqui que o fundamento não é humano, a origem é divina, por isso esse evangelho dispensa a avaliação do mundo. Nós pregamos, irmãos, não é ciência, não é uma teoria que pode ser rebatida, não é o resultado de uma pesquisa acadêmica, não é algo que surgiu na nossa cabeça e a gente passou a anunciar. O evangelho é a boa nova da salvação que tem origem em Deus. Deixa eu caminhar para a gente terminar aqui. Pensando então, de acordo com essa passagem, sobre a origem do Evangelho, pelo fato de o Evangelho que Paulo anuncia, o Evangelho que nós proclamamos e por ele procuramos viver hoje, ter origem divina, ele dispensa então a aprovação do mundo, ele dispensa a avaliação do mundo e, em último lugar, ele dispensa a liberação do mundo. Verso 18 a 24. Vamos lá, verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é o nome aramaico para Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Vejam que já no verso 17... quando Paulo falou a respeito do seu trabalho, anunciando o evangelho aos gentios, ele agora dá continuidade. Ele vai a Jerusalém, depois de passar pela região, como ele disse no verso número 17, as regiões da Arábia, volta para Damasco, depois ele vai para Jerusalém, permanece ali 15 dias com Pedro.
Verso 19. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, ele não se encontrou com nenhum outro apóstolo a não ser esses dois, Pedro e Tiago. Verso número 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo está afirmando que é verídico o seu relato aos Gálatas. Verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ele prossegue então aqui falando sobre o seu itinerário. Versos 22 e 23. Se não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ele não foi conhecido naquela região pelos crentes que lá serviam ao Senhor. O que se dizia a respeito dele é que ele era um perseguidor, mas que agora, depois de uma transformação, ele falava dessa fé que outrora procurava destruir. E o verso 24 nos diz que, em virtude disso, as pessoas glorificavam a Deus. Ora, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ficaram sabendo o que havia acontecido a Paulo, e em função disso, eles glorificavam a Deus. O que aprendemos aqui, irmãos, por meio do testemunho de Paulo, é que o Evangelho da Graça produz uma urgência no seu anúncio. Paulo não precisa da anuência do mundo, de sua liberação, e ele nem deseja isso, para pregar esse mesmo Evangelho. Então, o Evangelho da Graça, por ter origem divina, dispensa a liberação do mundo. Paulo não pede liberação, Paulo não pede anuência, Paulo não pede o consentimento do mundo. Imediatamente ele sai anunciando nas regiões da Arábia, volta para Damasco, vai para Jerusalém, vai para a Síria, vai para a Cilícia, e assim ele continua pregando o Evangelho. O Evangelho não precisa ser liberado pelo mundo para que seja anunciado. Ele é de origem divina e dispensa então a liberação do mundo. O que Paulo está fazendo é pregando o Evangelho em ordem, em obediência à ordem que o Senhor então lhe deu para o anunciar entre os gentios. Eu e você não precisamos da autorização do mundo, da liberação do mundo para que o Evangelho seja anunciado. Tanto é, irmãos, que em muitos lugares o Evangelho é proibido, mas ele continua sendo anunciado. Graças a Deus, porque ele é de origem divina. E ele então dispensa a liberação do mundo. Quantos missionários não há? E a nossa SAF tem se dedicado a orar pelos nossos missionários pelo Brasil e mundo afora, que não podem nem dizer onde estão, porque se encontram numa missão, amando de quem? Do governo local? Amando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não precisamos da liberação do mundo para anunciarmos o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Escrevendo aos Gálatas e afirmando esse Evangelho que eu estou anunciando para vocês, ele dispensa a liberação do mundo. O Senhor se revelou a mim, transformou minha vida e eu já saí para as regiões da Arábia. Eu entendi que era urgente o anúncio do Evangelho. Voltei para Damasco, fui para Jerusalém, depois saí pregando em muitos lugares. Porque ele é de origem divina. Deixa eu concluir, irmãos, e eu vou encerrar fazendo uma referência a um fato contado pelo reverendo Ricardo Barbosa de Souza, pastor presbiteriano, num livro que ele escreveu chamado A Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja. Nesse livro, o reverendo Ricardo, ele diz que em 1989, o reverendo John Stott veio aqui ao Brasil para uma série de conferências.
E o reverendo Ricardo Barbosa, com um grupo de pastores, jovens pastores, naquela ocasião o reverendo John Stott tinha quase 70 anos de idade, e eles então tiveram uma conversa com o reverendo John Stott. E o Stott deu liberdade a eles que perguntassem sobre qualquer coisa, inclusive da vida pessoal dele. E aí muitas perguntas surgiram, inclusive perguntas a respeito do fato de o reverendo John Stott nunca ter se casado. Mas o reverendo Ricardo, ele se lembra de uma pergunta que para ele marcou muito pela extrema simplicidade da resposta. Perguntaram para o reverendo John Stott qual era a razão de um ministério tão longo e frutífero. Como ser assim, um pastor de um ministério pastoral tão longo e produtivo, frutífero? E o reverendo Stott respondeu assim: eu leio a Bíblia e oro todos os dias. Vou à igreja todos os domingos e não deixo de participar das celebrações da Eucaristia. Só isso. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho da Graça, ele é de origem divina. Não está em nós. Eu vou escrever para uma pastoral aqui da igreja, daqui a alguns dias, sobre a tropa de elite da igreja. A gente quer fazer parte da tropa de elite, a gente quer ler 50 livros por ano, a gente quer ser rigoroso na teologia reformada, a gente quer ser especialista em grego, em hebraico, a gente quer então fazer parte do top das igrejas reformadas. A gente quer ser excelente, a gente quer ser bom mesmo, a gente quer entender de tudo, a gente quer discutir temas, espinhosos, e a gente quer fazer parte de uma espécie de tropa de elite da igreja. Quando, na verdade, o Evangelho da Graça é simples, porque a origem dele é divina, não está em nós. Paulo diz, olha, o que eu anuncio para vocês não está nas tradições rabínicas, no conhecimento que eu tenho da história de Israel. Olha, não tem nada a ver com todas as lições complexas que eu recebi de Gamaliel. Olha, esse evangelho aqui, ele não está articulado em cima de todo o conhecimento científico que eu obtive quando eu, então, recebi uma formação muito fortalecida lá em Tarsis. Não. O Senhor me revelou, transformou minha vida e eu fui anunciar. Não tem como, é simples. O resultado de um ministério prolífico do reverendo John Stott é o quê? Os cursos que ele fez, é o doutorado que ele possuía, os livros que ele... Não, ele lia a Bíblia todo dia, orava todo dia, ia para a igreja domingo e participava da ceia do Senhor. É isso. O Evangelho da Graça é isso. Ele é divino. E é por isso que ele nos constrange. É por isso que ele nos humilha. Que não somos nós, é ele. Então, irmãos, o Evangelho da Graça, por ter origem divina, dispensa a aprovação do mundo, dispensa a avaliação do mundo, dispensa a liberação do mundo. Esse é o Evangelho que nós devemos anunciar. Falar de Jesus, do amor dele, é esse Evangelho que nos tem sustentado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça por meio desse Evangelho da Graça. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, obrigado pela sua palavra, obrigado por entendermos um pouco mais a natureza do Evangelho. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, nos animando,
Que o Evangelho da graça, ó Deus, alimente o nosso coração, motive as nossas vidas, nos conduza, ó Deus, da forma que o Senhor deseja. Ó Pai, em nome de Jesus, livre-nos, Pai, de querermos a aprovação do mundo. Livre-nos, ó Pai, dessa avaliação do mundo que às vezes ficamos reféns dela. Livre-nos, ó Deus, da liberação do mundo. Nós não precisamos disso para proclamar o Evangelho da graça, Pai. Nos faça entender que esse Evangelho é de origem divina. E nos coloque, ó Deus, no caminho que devemos andar, anunciando esse Evangelho, abraçando esse Evangelho, vivendo por esse Evangelho. Abençoe sua igreja, aplique a sua palavra ao coração do seu povo, que se encontra aqui, que nos acompanha remotamente, aqui na nossa região, no nosso país e pelo mundo afora. Oramos pelo avanço desse Evangelho e nos use como instrumentos para o anúncio dele. Que privilégio, Senhor, anunciarmos uma mensagem real que vem do trono do Senhor para este mundo caído. Em nome de Cristo é nossa oração. Amém, Senhor.